Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje a gente está novamente com a nossa advogada e parceira Veridiana, que é advogada em Luxemburgo, agora está em São Paulo, passando É. uma temporada. E o tema que a gente escolheu para hoje, né, Veridiana, é uma dúvida muito comum de vários brasileiros, que é o inventário no exterior. E existem situações e situações. Tem gente que está aqui, mas tem casa fora. Tem gente Uhum. que mora fora, tem cidadania às vezes italiana e tem bens aqui no Brasil e às vezes um dinheiro guardado nos Estados Unidos. Tem pessoas que têm casas Europa fora. E aí eu chamei a Veridiana, a gente teve essa ideia de gravar um vídeo para falar exatamente sobre essa questão do inventário no exterior e bens dispersos aí pelo mundo. E aí, Veridiana, fala um pouquinho primeiro, se apresente e fala um pouquinho aí desse tema para a gente hoje. Obrigada. Então, meu nome é Veridiana Assis, sou advogada em Luxemburgo e hoje, então, vou falar, sou conselheira do Consulado Geral do Brasil também, em Luxemburgo, e hoje vou falar, então, com vocês um pouquinho sobre processo sucessório, né, do ponto de vista realmente de inventário e etc., que é uma das dúvidas recorrentes, e eu diria até que muitos clientes me procuram exatamente por conta disso. No meu caso, enquanto né, trabalhando com direito luxemburguês, muitos luxemburgueses foram para o Brasil, acabaram falecendo no Brasil, mas, por exemplo, detinham ainda patrimônio em Luxemburgo, então a gente tem metade do patrimônio no Brasil e metade do patrimônio em Luxemburgo. Mas, embora né, a gente possa falar a respeito desses casos específicos, todo mundo que migrar eventualmente vai acabar adquirindo, né, a possibilidade de ter patrimônio em outros locais, tanto no país da sua nacionalidade Uhum. quanto no país que escolheu migrar, ou investimentos, enfim, não importa, né? Então, eu acho que esse é uma dor comum, realmente, de quem migra, mas normalmente essa dor comum ela vem quando você se depara com uma situação de falecimento, não é algo que normalmente as pessoas procuram de forma preventiva. Então, acho que a gente pode Que realmente falar um deveriam pouquinho. procurar, né? Sim, sim, até porque a gente até pode falar de algumas medidas que a gente tem pode acabar facilitando a vida das pessoas nesse momento. Então, se a gente for começar, né, lá do início, o processo sucessório. Então, se alguém falecer, onde a gente vai fazer o inventário, né? Essa é a Esse é o primeira primeiro dúvida que ponto, né? aparece. Onde Exatamente. faz o inventário? Onde processa Onde, o inventário? exato. O inventário ele vai ser aberto no último local de residência da pessoa. Então, se eu sou brasileira, resido em Luxemburgo e venho a falecer em Luxemburgo, não importa onde estão os meus bens, o inventário será aberto em Luxemburgo. Uhum. Mas a gente tem que pensar que se eu tiver uma casa em Luxemburgo e uma casa no Brasil, como que nós vamos combinar isso, né? Então eu já posso adiantar de que no caso, por exemplo, Luxemburgo e Brasil ou qualquer outro país da Europa, a gente vai precisar ter dois inventários. Por quê? Porque a gente tem a lei de introdução ao direito, né? No caso do Brasil, em outros ordenamentos Uhum. jurídicos também, e o juiz luxemburguês, ele não é competente para decidir, por exemplo, sobre uma casa no Brasil. Tá no Brasil e aí tem que ter um inventário aqui no Brasil. Tem que ter um inventário no Brasil. Só que ele vai ter um inventário no Brasil só referente aos bens do Do Brasil, Brasil, exatamente. tá? Então, por exemplo, eu tive um caso específico que era exatamente essa situação. Luxemburgo, o cliente faleceu, no Brasil, mas tinha patrimônio em Luxemburgo. Por acaso eu entrei depois no inventário, mas nós finalizamos a parte do Brasil e o patrimônio em Luxemburgo a gente resolveu em Luxemburgo. E aí a gente também tem duas coisas que a gente precisa combinar, né? No Brasil, a gente tem o inventário judicial e extrajudicial. Em Luxemburgo, a gente tem praticamente o inventário extrajudicial. Né, Não assim como em Portugal também. O judicial é só no caso de litígio, realmente, né? No Brasil, a gente tem o judicial como opção, ainda que seja tá. consensual. Lá a regra é o extrajudicial. A regra é o E se extrajudicial. der errado, faz o judicial. Exatamente, exatamente. Olha só, Então, gente, que isso interessante. já tem uma diferença. Uhum. Mas mais do que isso, né, se a gente for avançar um pouquinho, são as medidas que a gente vai ter então, porque, enfim, depois que morreu, a gente não tem o que fazer, a gente vai ter que lidar com a legislação luxemburguesa, nesse caso, né, específico, e a legislação brasileira. E aí tem um ponto bem importante, por exemplo, a legislação brasileira, a gente tem a questão, né, eu não vou entrar aqui nos conceitos básicos de meiro
e herdeiro, né? Mas só para a gente entender um pouquinho. Se a gente tem uma casa, e aí tem a questão de regime de bens, que aí a gente pode fazer um outro vídeo para falar a respeito disso, até comparativamente entre regimes de bens em outros ordenamentos jurídicos, mas no Brasil a gente vai ter, por exemplo, uma casa que pertence a um casal com uma filha. A casa ela vai pertencer metade, 50% para a esposa, 50% para o marido. A gente brinca no Brasil que quem é meeiro não é Não é herdeiro. herdeiro, exatamente. Então, a casa, 50%, a esposa vai ter direito só aos 50%, porque ela é meeira. E Na tem parte isso aí? então, em Luxemburgo muda um pouquinho, porque a gente vai ter uma situação, se a pessoa residia, por exemplo, se for imóvel, né? Se ela residia na casa, né, que vai ser herdada, ela pode escolher ou ficar na casa ou receber um quarto do patrimônio. Então, tem sempre uma questão relacionada a isso que a gente precisa observar no caso fático, mas a gente tem meios, por exemplo, para ela garantir ter assegurada a residência dela Uhum. até o final da vida, que é, por exemplo, fazer um testamento onde deixa realmente o direito de residência para o outro, né, para o outro cônjuge. Então, o Então, dessa testamento forma, pode ter essa exigência, né? Pode ter essa disposição, digo. pode, pode. E aí, quando a gente fala realmente na parte sucessória, na questão preventiva, a gente tem que observar isso. Quais são as regras, quais são as possibilidades que a gente tem de preparar essa sucessão, por exemplo, beneficiar o cônjuge sobrevivente em relação à residência, desse cônjuge. Uhum. Então, neste caso específico, por exemplo, era uma casa, eram três casas no Brasil e dinheiro em Luxemburgo. O que que acontece? No Brasil, a gente tem essa situação meeiro, herdeiro, e vai ter essa divisão. Em Luxemburgo, a gente tem a questão em relação a dinheiro, dividir por cabeça. Então, no caso específico, eu tinha, na verdade, duas herdeiras, duas filhas e uma cônjuge Não tem essa de sobrevivente. meio e herdeiro, todos são Não herdeiros. tem. Ah, tá. Então. E aí, Não, e então, depende do tipo de. imposto? Não, então, mas aí depende do tipo de patrimônio. Então, a gente vai Entendi. sempre ter que Nossa, que observar. diferente, né? É, E aqui só um é, parênteses. Isso é União Europeia, já que Luxemburgo faz parte da União Europeia, ou isso é específico Luxemburgo? específico Luxemburgo. Uhum. Todas essas regras de sucessão, a gente vai precisar observar o ordenamento jurídico interno daquele É, país. uhum. Mas a Então, se a regra gente estiver de falando de três processo o países, inventário na última residência do falecido é uma regra da União Europeia. Ah, sim. não, é uma regra. No Brasil, a gente. Não, mas e no Brasil a gente também tem essa Sim, regra. tem a Por que que a regra, né? gente e por que que normalmente acontece isso? Porque a última residência é o local onde você tem mais possibilidades também de fazer eventuais provas. Então, é muito mais fácil você fazer o inventário naquele local do que você procurar um local. É lógico que a gente vai ter sempre a questão das pessoas que viajam muito, etc., mas é onde ele passava a maior parte do tempo. E aí a Uhum. gente tem uma briga também, se for um inventário litigioso, a gente vai brigar também para poder decidir qual estado Qual vai vai ser o ser, por estado exemplo. disso? E em relação a imposto, não é tema, né? Mas quem sabe a gente pode fazer uma outra live Sim, sobre, né? Um outro encontro sobre. Mas aqui no Brasil a gente está acostumado com as alíquotas de 4 a 8%, né? Mais isso. custos, né? Vírgula, etc. Aí, qual que é a média do imposto? Sem considerar Então, custos adicionais, né? a média do imposto é zero. Em Luxemburgo, eu sou advogada em Luxemburgo e em Portugal, então eu vou falar dessas duas jurisdições que são as jurisdições que eu domino. Em Portugal e em Luxemburgo, zero. Mas não é zero geral. Em Luxemburgo, por exemplo, é zero se for um cônjuge com um filho. Se for só o cônjuge, 5%. Se Hum, for colateral, aí vão ter outras alíquotas, chega até sim. 15%. É, e aqui só um parênteses, como eu sou falante de alemão, eu já tive caso Uhum, também na Alemanha, lá eles têm um sistema que, dentro do tributário, que é diferente do Brasil, porque o Brasil olha somente a renda. uhum, Então, pode variar em razão da renda, né? Olha só para o número. Então, um CLT que ganha 30 mil é igual ao empresário que ganha 30 mil, e não importa se ele é casado, se ele tem sim, 4 filhos para criar, se ele é divorciado, se ele é solteiro e não tem filho. sim, Em outras uhum, jurisdições, aqui eu posso falar mais só sobre a Alemanha, tem a tributação pelo valor que ganha, tributação sobre pessoa física, né?
Sim. Mas tem as classes, que é classe um, classe 2, classe 3. Então, um solteiro, ele paga mais do que um casado. E Sim. ele vai pagar, dependendo mais do que alguém que tem 5 filhos. Então, é como se Uhum. o Estado considerasse a verdadeira situação da pessoa e não somente a renda. Sim. Deve ser uma lógica aí um pouco parecida com Luxemburgo. Sim, 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 já adianto que a lógica é praticamente idêntica, que é E exatamente isso. faz todo, é uma maneira incrível, né, de É, tributar da maneira correta. eu tenho sempre uma crítica em relação a isso, porque eu sempre acho que o Estado, de certa forma, e a gente vê, né, enquanto advogado, a gente vê na prática as pessoas querendo se casar para fugir do escalão, né, Aham. que é o escalão de solteiro, por exemplo. Mas uma coisa bem curiosa que eu acho é que mesmo os casados, se eles vierem a se divorciar, lógico, eles voltam a ser solteiros no escalão, né, muito embora a gente nunca mais volte a ser solteiro, né, isso também algumas pessoas falam, não vou casar porque senão nunca mais eu volto a ser solteiro, vou ficar em união estável, por exemplo, né. Mas nesse caso a gente volta a ser tributado como solteiro, mas se você ficar viúvo ou viúva também, depois de 3 anos você volta para o escalão de solteiro. Mas é exatamente isso, a função da alíquota, né, a função do escalão é que traga realmente essa realidade mais próxima do quanto sobra de dinheiro para todo É. mundo, né? E aqui, só um parênteses também para a gente continuar com o tema, né? Enquanto no Brasil o planejamento sucessório é holding, é um testamento, é uma É, doação, lá é tipo, vamos casar, pessoal. é, E tem os é maridos de aluguel, as esposas de aluguel, eu já vi sim, isso acontecer em razão dessa sim, questão tributária. Mas vamos voltar aqui para o nosso sim. tema, né? Do inventário do exterior. Sim, então, mas então falando então do inventário no exterior e a respeito de quem herda tributos e etc., vai ter sempre essa situação. A gente precisa ver o patrimônio e precisa ver se está na linha ascendente ou descendente, assim como no Brasil a gente também tem, com a diferença de que a gente vai sempre observar, no caso de Luxemburgo, se tem filho ou não. E aí, se tiver filho, por exemplo, assim como também em outras jurisdições, você não sobe para a linha ascendente. Mas se não tiver filho, o cônjuge é tributado e pode ser que tenha, se não tiver testamento, eventualmente dividir com os ascendentes se forem vivos. E o Então, máximo da alíquota do imposto, você sabe qual é? 15%. 15%, mas aí já deve ser um parente distante. Sim, sim, normalmente é o irmão, o primo, o tio. O irmão acho que são 10% e o primo, o tio, acho que são 15%, se eu não me engano. Legal, que Tá? legal essa Então lógica. tem isso. E aí, como que a gente faz, então, falando da parte preventiva? Essa é a parte, né, que as pessoas ligam desesperadas como resolver o problema quando a gente tem o falecimento. Mas como que você pode, de alguma forma, facilitar o processo sucessório? Então, uma coisa que pouquíssima gente sabe e faz é se utilizar de um regulamento europeu, que é o 650 de 2012, que entrou em vigor em 2015. 2015. Uhum. Isso, exatamente. E de que ele traz algumas possibilidades. Uma das possibilidades é você ter um certificado sucessório. Então, significa que se eu hoje vier a falecer e eu tenho patrimônio em Luxemburgo, na Bélgica, na França, em Portugal, os meus herdeiros vão abrir a sucessão no local de última residência, né? Então, Uhum. vão abrir em relação a isso e vão, a partir disso, pedir a expedição desse documento, porque é um documento que vai facilitar para que eles resolvam as pendências em relação ao meu patrimônio nos outros países, Ah, sem a necessidade de juntar todos os documentos novamente, fazer prova a respeito disso. Então, é um certificado realmente. Então, essa é uma das possibilidades. Mas a outra possibilidade, e aí falando de planejamento patrimonial, que é uma das áreas que eu atuo, é exatamente a gente usar esse regulamento, porque ele fala que você, enquanto falecido, né, antes de falecer, no caso, através de um testamento, você pode escolher qual lei será aplicada para a sua sucessão. Ah, mas isso parece besta, né? Então, parece uma coisa irrisória nesse momento, mas imagina que você mora em Luxemburgo e você tem patrimônio em Portugal, mas você é italiana. Se você é italiana e mora em Luxemburgo, você pode escolher ou a lei italiana ou a lei luxemburguesa, ou seja, você pode escolher a lei da sua nacionalidade ou a lei da sua residência para ser aplicado ao seu processo sucessório, independente de onde está sendo processado o inventário. independente de onde estiver sendo processado o inventário.
Mas o inventário ele vai ser no local da residência, né? Então, normalmente, se você morar, por exemplo, em Luxemburgo e você for italiana, o inventário será em Luxemburgo. O juiz Mas eu posso escolher competente, a lei a italiana. lei, exato. E por que É que isso? interessante. E por isso também que todos os advogados, né, da Alemanha, Luxemburgo ou outros, eles sempre têm que ser quase que especialista na legislação da União Europeia, porque tem essas regras em Exato. comum, né? Exato, exato. E aí, e até para você conseguir oferecer para o seu cliente alguma alternativa em relação a isso. Então, o que que acontece? Por que que isso é importante? Isso não vai mudar a carga tributária. Então, eu não vou pegar a lei luxemburguesa que fala a respeito de 0% de imposto e vou falar para Portugal, que por acaso Portugal também é 0% no caso de ascendente e descendente. Mas se fosse uma outra jurisdição e falar, não, mas a lei luxemburguesa que eu estou aplicando é isso. Por quê? Porque a parte tributária ela é interna de A cada interna. estado. Ah, olha Isso não só, gente. Isso é importa. aham. Mas é interessante, porque aí a gente vê as questões dos princípios de Exato. o direito geral, né? As leis de E a introdução. soberania, né? E a soberania de Que cada legal, estado que realmente legal. para legislar a respeito disso. Mas o que que vai ser importante para escolher? Vai ser importante a forma pela qual você vai poder partilhar o seu patrimônio. Então, vai ter legislação que vai falar, você não pode abrir mão de mais de 50%. Outras vão falar, você pode abrir mão de 2/3, você só precisa guardar 1/3, por exemplo, do patrimônio, a legítima que a gente chama. Então, depende, eu já tive casos, né, você falante de alemão, casos na Alemanha, envolvendo luxemburguês na Alemanha, de que a pessoa preferiu se utilizar da legislação alemã porque ela era benéfica, eu Era não vou mais lembrar os benéfico. É. critérios. O tributário lá na Alemanha, ele é bem complexo, mas não, ele não Uhum. é um terror, não. Ele é bom. Ele é bem justo, né? Vamos colocar assim. Então, assim, eu acho que é isso, a pessoa precisa saber disso. E aí, como que você pode utilizar disso, né? Se você tiver uma nacionalidade europeia, tem alguns julgados, são raríssimos, porque, de novo, como o regulamento também entrou em vigor em 2015, tem pouca jurisprudência ainda nesse caso, mas você, por exemplo, sendo brasileiro e europeu, você poderia, se você vier a falecer na Europa, por exemplo, ou mesmo que você venha a falecer no Brasil, pedir para que seja aplicada a legislação do país da sua outra nacionalidade, por exemplo, Olha só. que E tudo beneficie isso de veio alguma dentro forma. desse regulamento de 2015. É. Tudo dentro E desse por regulamento de isso, 2015. pessoal, só dar um recadinho aqui para quem está nos ouvindo, né? Por isso que é muito importante a contratação de advogados locais que vão saber realmente lidar com esses instrumentos jurídicos. Aqui no escritório, toda vez quando a gente tem uma demanda, a gente faz em conjunto, porque a gente acredita no trabalho da Veridiana, enquanto uma advogada que está lá vivendo isso. Da mesma forma em que, quando eu tenho um caso na Alemanha, Veridiana também, ou eu mesmas, mas sempre ali com os parceiros locais, até mesmo se tiver que resolver alguma questão tributária local, igual é no Brasil, né? Então, Sim, essa visão de quem sabe a legislação de fora e vive fora, ela de fato é muito valiosa e é isso que garante a efetividade desses instrumentos jurídicos aí para o cliente às vezes pagar menos, né? Para ele ficar sim, mais tranquilo em relação ao patrimônio, aos procedimentos, porque burocracia, burocracia é burocracia, né? Ninguém gosta. Então é sempre bom sim. ter um advogado de confiança para poder tocar essa parte, que é uma parte mais chatinha. Sim, que pode ser um impeditivo, eventualmente, realmente, para as pessoas conseguirem, né, acessar o patrimônio no qual elas acabaram, né, se tornando herdeiras. Então, lógico, a gente tem sempre a parte preventiva, né, ou seja, fazer realmente esse planejamento patrimonial do ponto de vista se vai fazer doação, se vai fazer testamento, né, como você falou, é a famosa holding agora, que na Europa não tem isso, né, Não não tem, é. que também já não tá lá essas coisas, a holding, né? Sim, Só para dar um recado pro pessoal também. A gente agora vai entrar numa fase de reforma tributária, né? De mudança tributária total do Brasil e a gente está vendo uma fuga do capital brasileiro para Luxemburgo, para BVI, né, nessas uhum, estruturas offshores e PICs e trusts, exatamente em razão dessa insegurança jurídica que está o Brasil, insegurança econômica e às vezes até mesmo mais atratividade em relação aos investimentos. E Luxemburgo é muito conhecido por isso, né, Bridiana? sim, sim, é.
A gente consegue montar algumas estruturas interessantes para os clientes realmente que querem internacionalizar o patrimônio e ter alguma segurança, né? É uma jurisdição muito segura, é uma jurisdição de civil law, que é algo importante também para alguns Isso, clientes, né? exatamente, né? Tem o common law e mais Estados Unidos, civil law, Alemanha também é berço aí do civil law. Sim. E contar com pessoas locais, né, que falam a nossa língua, que são essa ponte aí, é de fato importante. Você quer trazer mais algum ponto, Veridiana, a respeito desse assunto? Não, eu acho que Só não, eu acho que não, porque eu acho que mais assuntos, né, em relação a isso, acho que merecia um outro vídeo para a gente outro falar, vídeo, isso. exatamente, para também não ficar tão longo em relação a Tão isso. Mas longo. é, Exatamente. mas eu acho que hoje, assim, para finalizar, eu acho que é isso, é ter em mente de que você pode se utilizar, se você tem nacionalidade europeia, né, uma nacionalidade europeia, você pode se utilizar de alguns Esse mecanismos benefício que que, é que mega. exatamente, que pode ser muito importante, né? Parece que Uhum. não é, mas quando a pessoa vive na pele, é, me parece algo bem melhor do que É, deixar que a com lei certeza. Isso, escolha, né, por do que você. a Ney escolhe, exatamente. No É, próximo vídeo, pessoal, a gente vai falar sobre testamento, né, e outros instrumentos de planejamento sucessório, sempre fazendo um comparativo com os instrumentos aqui no Brasil. Porque fora a dinâmica e utilidade é muito diferente, e cultura, né? uhum, Muito diferente. Então, nos próximos vídeos a gente vai fazer dessa forma mesmo, né, de forma temática, para ficar termos um foco. E eu queria te sim, agradecer, tá, Veridiana, sua contribuição, seu know-how. E a gente sabe o tanto que isso é importante, principalmente para quem está lá fora, não tem um apoio, a pessoa está sem os pais, está sem os amigos, está sem a família, sim, tá, às vezes deixa um filho aqui no Brasil, ou tem um filho que já é estrangeiro, né? E o filho já não tem que sim, saber tanto do Brasil. sim, sim. E a É, maioria dos que vão ainda tem um patrimônio, tem gente que manda dinheiro para o Brasil, tem a questão do sim, câmbio também, e aí acumula um patrimônio imobiliário, imobilizado aqui no Brasil. Então, são diversas exatamente, as questões tributárias e o planejamento patrimonial internacional, ele está aí para isso, né? Para otimizar a parte tributária do exatamente. patrimônio, dos investimentos e também deixar o cliente mais tranquilo. É, pensando no futuro, né? Eu brinco que quem não planeja tem destino, quem planeja tem futuro, É né? isso aí, é Então, exatamente. exatamente indo em direção ao futuro. Mas É isso. obrigada, viu? Foi um prazer também Ótimo, falar pessoal. E quem tiver novamente com dúvida pode você. entrar em contato com a gente, pode mandar mensagem aqui no chat, né, nos comentários, entrar em contato aí com as nossas redes sociais. Qual que é essa rede, Veridiana? É @veridianassis.adv. Isso aí, pessoal. O meu é Tá? @vivacmarques. A gente sempre está disponível para escutar as histórias e Sim. para trabalhar cada vez mais com planejamento patrimonial internacional e dar tranquilidade aos brasileiros que já não são tão brasileiros assim mais, né? É, Obrigada, exatamente. Veridiana. Obrigada a você. Tchau, Tchau. tchau.